Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Um pecado extremamente grave, um pecado imperdoável. São as pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus. As mesmas que querem, através de outros meios, seduzir a Deus, seduzir a Jesus, com as suas obras, com a sua caridade, com o seu amor e com a sua benevolência. Blasfemam contra o Espírito Santo de Deus, de maneira normal para eles, de maneira sistemática, de maneira organizada, dando ao Espírito Santo uma conotação e adulterando a sua identidade ao seu bel prazer. E acham que estão exercendo algo lícito perante Deus e não estão. Pensam que estão dizendo alguma coisa isenta de pecado grave e estão pecando gravemente. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 31, Jesus afirma uma coisa muito séria ligado à blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quando Jesus diz, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, serão perdoados aos homens que pedirem perdão e reconhecerem a obra redentora de Jesus, e reconhecerem a soberania de Jesus. Jesus não está dizendo que vocês podem blasfemar à vontade, que serão perdoados. Não é isso. Ou será isso que muitas pessoas querem ouvir? Não. Poderão ser perdoados se pedirem perdão ao Rei da Glória, ao autor e consumador de nossa salvação. Aquele único que tem poder, soberania e autoridade para perdoar os pecados, que é nosso Senhor e soberano Jesus Cristo. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Jesus disse isso por quê? Porque os fariseus viram que Jesus, pelo poder do Espírito Santo, estava expulsando demônios, mas eles não quiseram acreditar nesse poder de Jesus e, no caso, disseram, esse Jesus expulsa demônios pelo poder de Beelzebul. Quer dizer, atribuindo a Beelzebul, a Satanás, uma obra que é do Espírito Santo de Deus. Isso foi uma grande blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, o Espírito que, no caso, capacitou, sustentou Jesus durante toda a sua vida missionária. Então Jesus afirma que toda blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mas muitos dizem, Jesus hoje está à destra do Pai. Ninguém mais diz isso, mas as pessoas continuam blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, corrompendo diversos aspectos da pessoa do Espírito Santo de Deus, corrompendo de maneira reiterada, repetida, teimosa, de maneira relutante, a obra redentora de Jesus, que é oferecida por Deus para a salvação desse homem ou dessa mulher pecadora. Mas eles reiteradamente relutam, deliberadamente e até um tanto envaidecidos e despreocupados. Essa relutância sistemática ao poder do Espírito Santo, porque ele é que convence o homem de sua natureza pecaminosa, é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. E muita gente tranquila na sua espiritualidade, tranquila na sua religiosidade, está negando a obra redentora de Jesus de maneira sistemática, de maneira envaidecida e
acha que está fazendo um grande favor aos homens e um grande favor a Deus. Lê do engano. Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus tem essas características também. Eu vou citar aqui umas 3 ou 4 características de blasfêmias contra o Espírito Santo de Deus, que são praticadas já há muito tempo. E hoje, modernamente, muitas doutrinas e seitas fazem com o Espírito Santo o que bem entendem, porque eles têm liberdade de expressão do ser. Eles têm a sua religiosidade e acham que pode fazer das coisas de Deus, das palavras de Jesus, aquilo que bem entendem. Já que nós cumprimos algumas coisas que Jesus disse, nós podemos descumprir outras coisas que ele disse, como se o reino de Deus fosse uma balança de farmácia. É uma verdadeira piada, mas é isso que está acontecendo. Blasfemar contra o Espírito Santo. O primeiro exemplo que eu tenho aqui: negar a sua soberania e a sua santidade. O Espírito Santo tem a mesma soberania e a mesma santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir: o Espírito Santo de Deus é um espírito das regiões celestiais, é um espírito enviado por Deus Pai, um espírito soberano que é enviado por Deus Pai e Deus Filho como capacitador de todo homem e de toda mulher cristão. É ele que convence o homem de sua natureza pecaminosa, é ele que conduz o homem à palavra de Deus e a uma regeneração espiritual, a um nascimento do alto, a formação de uma nova criatura moral, de uma nova criatura espiritual. E o Espírito Santo tem a mesma soberania e a mesma santidade de Jesus. E isso é discernido por pessoas de bom discernimento, é lógico, porque o próprio Jesus disse isso com outras palavras. De que maneira Jesus falou? Que o Espírito Santo tem a mesma soberania e a mesma santidade. Fora o que dizem diversas passagens bíblicas. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e versículo 17, Jesus diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador." Outro, nós vamos falar nesse outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus estava falando aos seus discípulos e a todos os homens e mulheres que viessem a crer em sua obra redentora. O que Jesus quis dizer? Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, outro Paráclito. No original grego, esse outro, no caso utilizado pelo evangelista João, é allos, não é héteros. Allos significa outra pessoa com as mesmas características minhas. O que Jesus disse, isso é para pessoas de bom discernimento. O que Jesus diz: eu mandarei outro Espírito, poderoso como eu, soberano como eu e santo como eu, enviado em meu nome e em nome de meu Pai, e ele estará convosco para sempre. Portanto, não é nenhuma promessa para o final dos tempos, nem é uma promessa para 1, 2 ou 3 séculos atrás. É uma promessa já para o tempo de Jesus, para os contemporâneos de Jesus. Então, o Espírito Santo, nas palavras do evangelista João aqui, quando ele usa allos, significa outro, porém da mesma natureza, outro com a mesma santidade, com o mesmo poder,
e a mesma soberania, ele está, no caso, dizendo que o Espírito Santo tem a mesma soberania e a santidade de Jesus. E foi esse Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de uma virgem, foi ele que batizou Jesus e capacitou Jesus para a sua vida missionária, e foi ele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E há quem duvide disso e então blasfema contra o Espírito Santo de Deus quando nega o seu poder, a sua soberania e a sua santidade. Esse é o primeiro exemplo que eu tenho para dar. Em segundo lugar, negar a sua unicidade. O Espírito Santo de Deus. Hagios pneumatos. O Espírito que é santo. O Espírito que é o mais santo. Hagios pneumatos. No original grego, hais pneuma. Um só Espírito. Hais, pneuma, um só Espírito. O Espírito Santo de Deus é um único Espírito. Não é um cortejo de espíritos avançados, como dizem muitos. Não é um conglomerado de espíritos desencarnados e evoluídos. Por favor, isso não é heresia, blasfêmia, isso não existe. O Espírito Santo de Deus, o chamado Paráclito ou Consolador, é um único Espírito, que é, no caso, coeterno e consubstancial com Deus Pai e com Deus Filho. E ele é único, não se pode negar a sua unicidade, porque negando a sua unicidade, a pessoa estará blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, o apóstolo Paulo diz o quê? Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, Espírito com E maiúsculo, batizado no sentido de transformados, capacitados, formando um corpo. Que corpo é esse? O corpo místico de Cristo ou Israel de Deus, ou a chamada Igreja Invisível ou Igreja Espiritual, a igreja que congrega todos os salvos de todas as épocas, raças, tribos e também nações. Quer judeus, quer gregos. Aí está. Quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um só Espírito. De um só Espírito. Com E maiúsculo, mostrando que é o Espírito Santo de Deus. Hais pneuma. Um Espírito. Número 1. Negar a sua unicidade é um pecado grave, e isso é feito de maneira sistemática, com toda a tranquilidade, de maneira aparentemente um tanto irresponsável, e atribuindo ao Espírito Santo de Deus não a sua unicidade, mas até mesmo a sua pluralidade, o que é uma coisa absurda e é uma coisa pecaminosa, é uma coisa errada e também blasfema. Em terceiro lugar, um terceiro exemplo de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus: negar a sua capacitação, o poder que ele tem de capacitar os homens. Ele capacitou os diversos líderes judeus, ele capacitou o próprio Jesus, ele capacitou os profetas, capacitou também os apóstolos. E nós temos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Porque, na verdade, João Batista batizou com água para o arrependimento. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, é o Espírito Santo de Deus que capacita. Paulo, nas suas viagens missionárias, ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Barnabé, João Marcos,
todos esses missionários, todos esses apóstolos, todos esses discípulos foram todos homens que ouviram a verdade, viram a verdade e foram capacitados na verdade por intermédio do Espírito Santo de Deus e não de um Espírito Santo, que isso não existe, é heresia, blasfêmia e corrupção da verdade. Então, negar a sua capacitação. O Espírito Santo, ele regenera, dá poder, capacita, dá autoridade. O homem direcionado pelo Espírito Santo de Deus não tem medo de principados e potestades do mal. Ele diz perante 1000 homens e mil mulheres aquilo que Deus quer que ele diga, e não existe autoridade humana que possa tirar palavras da sua boca ou colocar palavras nas suas bocas. Nem os principais de Satanás conseguem fazê-lo, porque o Espírito Santo capacita o homem cristão, o líder cristão verdadeiro, o evangelista, para dizer a verdade, e essa verdade não pode ser arrancada de sua boca, não pode ser arrancada de seu coração e de seu espírito, porque ela tem poder e autoridade na palavra e no Espírito Santo de Deus. Negar a sua capacitação é um grande absurdo. Negar a sua representatividade. O Espírito Santo de Deus, quando capacita um homem ou uma mulher cristão, principalmente aquele que se santifica, que se consagra, que se dedica a missões, à pregação do Evangelho, a uma séria liderança cristã, que é uma coisa muito séria e muito difícil. Esse Espírito Santo está representando a vontade de Deus Pai e a vontade de Jesus Cristo simultaneamente, porque eles são coeternos, coesos, coerentes, consubstanciais, concordando em todas as coisas, desde a eternidade. O Espírito Santo não tem uma opinião e Jesus pensa de outro modo. Isso é coisa de criança espiritual. Então, o Espírito Santo tem a sua representatividade dentro de um homem ou uma mulher cristão. O Espírito Santo representa o poder e a vontade e os ensinamentos e os princípios tanto de Deus Pai quanto de Deus Filho. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus disse muitas coisas, fez muitas coisas. Ele disse que a sua palavra julgará, a sua própria palavra julgará. Pode examinar o Evangelho de João, capítulo 12, o Evangelho de João, capítulo 14, que você vai ver o discurso de Jesus, dizendo: as minhas palavras e a minha doutrina são as mesmas palavras e a mesma doutrina daquele que me enviou. Eu e o Pai somos um. Então, assim como existe perfeita consonância entre Jesus e Deus Pai, o Espírito Santo de Deus representa essa consonância perfeita entre a vontade de Jesus e a vontade de Deus Pai. Como isso incomoda muita gente, então muita gente tenta descaracterizar o Espírito Santo de Deus e com isso blasfema, porque sabe que o Espírito Santo representa a vontade de Jesus e representa a vontade de Deus Pai. E tudo aquilo que Deus Pai sempre condenou e também condena, o Espírito Santo continua também a condenar. E as pessoas sabem quais são as coisas que
o Espírito Santo, Jesus e Deus Pai sempre condenaram. Em último lugar, negar a sua triunidade. Negar que esse Espírito Santo pertença a um poder único espiritual. Embora um poder exercido por 3 espíritos puros e também soberanos, o Espírito de Deus Pai, o Espírito de Deus Filho e o Espírito Santo, Hagios Pneumatos, representam um só poder e uma só vontade espiritual. Existe uma triunidade e o Espírito Santo de Deus pertence a essa triunidade. E nenhum homem, mulher ou doutrina ouse desfazer essa verdade. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. De que maneira Deus Pai e também Jesus fazem morada no coração e no espírito do homem e da mulher cristão, mediante o Espírito Santo de Deus? Aí está a sua triunidade. Também no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículos 27, 28, quando ele diz: aspergirei água pura sobre vós, e das vossas imundícies sereis purificados. Tirarei o vosso coração de pedra e também colocarei um coração de carne. Vos darei um espírito novo, um espírito renovado, e porei dentro de vós o meu espírito. Que espírito é isso? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Já no caso prometido, desde o Antigo Testamento. E ele já atuava de modo pontual em muitos homens no Antigo Testamento. Então, nós vemos assim que existem vários exemplos de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Negando os que negam a sua soberania e a sua santidade, que é a mesma santidade de Jesus, a sua unicidade, negar a sua capacitação, negar a sua fiel representatividade e negar a sua triunidade, a sua composição triuna com Deus Pai e Deus Filho. Que você entenda quem é o Espírito Santo de Deus, o que é o Espírito Santo de Deus, e não se deixe, no caso, iludir por ensinamentos, filosofias, doutrinas, homens e espíritos enganosos, que precisam ardentemente descaracterizar o Espírito Santo de Deus para sobreviver em seus pressupostos heréticos, em seus pressupostos blasfemos. Que Deus abençoe você em Jesus e no Espírito Santo de Deus. Amém.